Oi, tudo bem? Conta-se uma história que um pintor famoso, esses pintores de tela, sabe? Esses pintores artísticos que pintam telas, ele tinha um macaco, um chimpanzé. E um dia esse pintor teve uma grande ideia de colocar uma tela para o macaco pintar. Então ele colocou uma tela do lado, deu um pincel na mão do chimpanzé e algumas tintas. E o chimpanzé começava a molhar o guache, o pincel no guache e começava a pintar. Mas bem bonitinho mesmo, sabe? E ele separava as cores fracas das cores fortes, as cores frias das cores quentes. E o pintor começou a olhar aquele chimpanzé e falou: não é que ele tem talento, que ele leva jeito para coisas. Aí ele colocou outra tela, né? E com carinho, bonitinho, detalhezinho. E demorava para fazer aquela pintura, porque ele fazia bastante com zelo. Aí o pintor pensou assim, teve uma péssima ideia de dar um amendoim para o macaco toda vez que ele pintava uma tela. Então ele pintava uma tela, o pintor pegava o amendoim e dava para o macaco comia, e o macaco percebeu que toda vez que ele pintava a tela, ele ganhava amendoim. Então ele pegava o pincel e misturava o pincel na tinta de qualquer jeito e já fazia assim com a mão para receber. E virava a tela, comia o amendoim e pintava a tela lá e já fazia ali as coisas. Ele não queria saber mais de pintar, ele queria melar lá a tela e receber. Ou seja, o pintor estragou o macaco, porque o macaco que antes de ser recompensado, ele fazia as coisas com zelo, com carinho, né? E na hora que ele começou a ser recompensado, o macaco começou a fazer de qualquer jeito só para receber. Você sabia que muitas das vezes nós somos assim? Muitas das vezes, nós fazemos as coisas, somos igual o carro, que só anda com gasolina. Se não tiver uma promessa, se não tiver uma barganha, se não tiver uma recompensa, se não tiver uma fatia do bolo, a gente não faz. Nós fazemos as coisas principalmente para Deus. Tem que ter uma barganha. Nos nossos cultos, para a gente ofertar, para a gente manifestar nossa generosidade para com Deus, para com serviços com respeito ao Evangelho, se um pastor não pegar a Bíblia e procurar um versículo com uma promessa aqui para a gente ler, para ler para a gente, para nos estimular, a gente não faz. A gente não abençoa a obra de Deus. Não é verdade? Se não tiver um versículo aí de ajudar os pobres, a gente não vai ajudar os pobres. A gente é meio feito na barganha. Isso com Deus e para com os homens também. E muitas promessas tem na Bíblia, eu creio é porque Deus conhece a humanidade que só anda através de barganha. É por isso que Deus, pelo menos a forma que eu enxergo, é por isso que Deus vai prometendo para nós coisas para ver se a gente faz alguma coisa para o reino de Deus. Né? O dízimo, né? Vou abrir as janelas do céu se você dizimar, não é assim? Que a humanidade caminhou até um certo tempo, né? Ganhar almas que vai ter galardão no céu. As promessas de Abraão são as promessas para nós também. Então, a gente só funciona assim. E não é porque também está nas Escrituras que é a vontade de Deus para nós. Né? Lógico que Deus tem vontade de nos abençoar. Mas o que nós não podemos é viver, andar só pela barganha. Quando eu me converti, eu lembro de uma frase que falava assim: alguns querem Deus e outros querem só as mãos de Deus, aquilo que Deus tem para dar. E tem muitos cultos, muitas igrejas, por exemplo, que os cultos lá dá que você recebe, quem dá mais recebe mais, né? E aquela barganha, só rola dinheiro, fala mais de dinheiro do que de Deus, porque o importante é receber, enriquecer e chegar, porque nós funcionamos assim. Nós às vezes somos igual esse chimpanzé. Queremos fazer as coisas e estender a mãozinha aqui para receber o nosso amendoim. Né? E por que eu estou falando isso? Porque eu estou fazendo algumas séries, comecei algumas séries sobre os caminhos que Deus preparou para nós andar. Deus preparou algumas boas obras para a gente andar nelas. Né? E um dos caminhos é a generosidade. E a nossa generosidade,
ela tem que ser espontânea. A palavra generosidade, ela é associada a gerar. Nós precisamos gerar bênçãos para outras pessoas. Ajudar as pessoas, principalmente o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso vizinho, sem esperar nada em troca. É assim que é o Evangelho. Nós precisamos fazer as coisas sem ficar emprestar, sempre querer de volta. Ajudar sem ficar... Não, a gente precisa ajudar por ajudar mesmo, por amor. A gente precisa crescer, né? Tem muitos versículos na Bíblia de recompensa, é verdade. Mas eu vou falar uma coisa para você. Existe a espiritualidade, é igual a bicicleta. Eu sempre falo aqui. Tem bicicleta que você precisa de rodinha para andar. A gente está andando e se a gente não tiver as rodinhas, né, a gente cai. Mas depois que a gente larga as rodinhas, a gente começa a andar livremente. E muitas das vezes, essas barganhas, a gente precisa ofertar sem precisar de versículo de promessa. A gente precisa gerar generosidade sem precisar que alguém de uma barganha para com Deus. A gente precisa crescer. Ser generoso por ser generoso, por ver necessidades e lá eu tenho, Deus me deu, me abençoou, eu vou abençoar ali porque eu tenho. O que eu tenho dá para mim e dá para me ajudar também. Olha só o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância da sua alegria, e com a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Então, olha o apóstolo Paulo louvando a igreja, que apesar de ser pobre, ela foi generosa. Ela foi generosa. Então nós precisamos ser generosos por ser generoso. Esse é a espiritualidade. Né? A gente precisa, irmãos, largar, parar de andar de bicicleta com rodinha e procurar andar de bicicleta. E ser livre, daqui a pouco soltar as mãos da bicicleta e abrir os braços assim e ser livre. Porque ficar nesse negócio de recompensa, vamos para o culto da vitória. Hoje eu vou buscar minha bênção lá na igreja, lá no culto. Não é assim? Não, hoje eu vou adorar o Deus, vou abençoar. Não, hoje eu vou buscar minha bênção lá. Não está errado também, mas olha só como nós vivemos. A gente é assim e assim nós somos. Então nós precisamos rever o caminho que nós estamos andando. Mas a nossa generosidade tem que ter critério. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Timóteo aqui. 1 Timóteo 5,3. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Olha só o critério. O evangelho que Paulo pregava não era assim à torta direita. Você vai honrar uma viúva, você vai ser generoso com uma viúva, vê se ela verdadeiramente é viúva. Tem que ter critério. Ou é um mendigo, vê se verdadeiramente é um mendigo. O critério é o mesmo, muda o objeto da observação. Eu vou ser generoso? É para a glória de Deus ou é prestígio, ou é para caprichos humanos? Vê se é para a glória de Deus mesmo. Vê se verdadeiramente é viúvo. Vê se verdadeiramente é um mendigo. Vê se verdadeiramente é para a glória de Deus mesmo. Ou é para caprichos humanos? Tem que ter critério. O evangelho que o apóstolo Paulo pregava, a generosidade tem que ter critérios. Está aqui. Por exemplo, vai ter uma festividade numa igreja. É bacana festejar, se alegrar, celebrar. Isso é de Deus. Mas tem uma irmã lá que tá na fila do SUS para fazer um transplante, né? Ali, uma veia entupida ali, ela tá em perigo ali, custa 20 mil. Aí naquela semana lá, a irmã que tá 20 anos ali servindo a Deus, adorando a Deus ali, ajudando os irmãos, vai pagar 20 mil para um pregador e para um cantor vir. Aí o pregador prega, canta ali 2 horas, ganha 20 mil, aí o pastor chama a irmã. Ô irmã Maria, irmã, fiquei sabendo que a irmã tem uma operação, vamos orar por ela. Que orar, irmão? Por que não pegou esses 20 mil e ajudou a irmã? Tem que ter critério. É necessário mesmo. Verdadeiramente é viúva, verdadeiramente é necessário pagar tão caro assim para uma pessoa pregar e cantar?
Julga vocês. Será que o que honra mais a Deus? Templos bonitos ou estômagos cheios? O que é mais santo para Deus? Gente alimentada ou barganhas? Coisas para se pensar. Então, Deus preparou um caminho de generosidade para a gente andar. Vamos ser generosos, vamos parar de fazer igual o chimpanzé e, ó Deus, fiz isso aqui, agora me dá isso aqui. Vamos parar com isso. E a nossa generosidade tem que ter critério. Verdadeiramente é viúva? Verdadeiramente é mendigo? Verdadeiramente é para a glória de Deus? Verdadeiramente é necessário? É isso que nós devemos pensar. Amém? Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus.